Você já percebeu que em alguns casos a solitude pode ser, na verdade, uma armadura para se proteger das frustrações? Às vezes a solitude deixa de ser algo que nos traz aprendizados e benefícios e se torna uma armadura pesada que pouco a pouco, sem nem percebermos, nos isola das pessoas e de nós mesmos. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Quando a solitude vira fuga, não estamos de fato vivenciando a solitude. Estamos apenas nos isolando e fingindo para nós mesmos e para os outros que está tudo bem, quando na verdade estamos com medo de nos machucarmos, de nos ferirmos novamente. É importante dizer que a gente não precisa conviver com todo mundo, mas isso não significa querer se isolar do mundo. Não significa que devamos querer evitar a todo custo nos conectarmos com outras pessoas. É óbvio que existem pessoas que a gente vai se sentir mais confortável ao lado dessas pessoas. Só que o que eu estou falando aqui são de situações onde a pessoa ela quer se isolar independente de quem são as pessoas. Onde a pessoa ela não se permite mais se relacionar com os outros e de construir vínculos profundos por medo de passar novamente pela mesma dor. Então se utiliza a solitude como uma armadura, como algo que diz assim: é porque eu gosto da minha solitude, não é porque eu estou fugindo. E aparentemente pode parecer que é isso. Só que lá dentro às vezes é porque a pessoa está fugindo. A solitude, quando não utilizada como uma forma de fugir, ela é muito positiva. Inclusive, pode nos trazer autoconhecimento, mas percebe que os relacionamentos também podem nos trazer autoconhecimento e aprendizado? Porque muitas vezes os relacionamentos eles são espelhos. Eles mostram pra gente, às vezes, partes da gente que a gente não quer olhar. Que às vezes a gente nem enxerga, a gente nem sabe que tem. E aí o outro vem e nos mostra. Às vezes uma alfinetada que a outra pessoa nos dá, a gente tem novas percepções sobre nós mesmos. Então percebe também como se relacionar com o outro pode ser muito rico. A solitude, quando utilizada como uma maneira de fugir, ela pode esconder os nossos próprios demônios. É aquilo, enquanto não pisam na minha ferida, está tudo bem. Só que percebe que de fato não está tudo bem. É só até o outro não tocar na minha ferida que está tudo bem, então não está tudo bem. Porque quando a gente está bem com a gente, quando a gente se cura daquilo que nos feria antes, por mais que a outra pessoa toque ali, aquilo não vai ter aquela intensidade, não vai ter aquela carga emocional tão intensa. A gente não vai agir de forma tão reativa àquilo que aconteceu. Mas quando eu me isolo e eu digo que isso é solitude, e eu vou para o mundo por algum motivo e acontece algo e aquilo mexe extremamente comigo, me tira do meu eixo, me tira do meu equilíbrio, será que essa solitude ela está sendo real ou ela está sendo uma fuga? Porque a solitude ela deve servir para a gente se conhecer, para a gente se trabalhar, para a gente ter mais equilíbrio emocional. Mas se é uma fuga, nada muda, a gente só está se escondendo ali. E quando a solitude pode se tornar problemática? Quando a gente utiliza ela como uma armadura para tentar nos proteger de possíveis sofrimentos. Porque quantas pessoas hoje estão evitando se relacionar com outras porque tem medo de sofrer, porque tem medo de passar pela mesma situação que já passou, porque não confia nas pessoas. Então, quando a solitude ela vira, na verdade, uma armadura, ela é extremamente prejudicial. E o segundo aspecto é quando ela nos impede de conviver com os outros, de aprender e de amadurecer dentro desses relacionamentos. É quando a gente ignora que o se relacionar com o outro nos traz aprendizado, nos traz crescimento. Se a gente estiver disponível para isso, se a gente se permitir. E quando a solitude é bem-vinda, quando ela vem de um lugar onde a gente quer se conhecer, quando a gente entende que às vezes a gente ultrapassou demais os nossos limites e agora, como uma largata, a gente precisa se recolher dentro do nosso casulo para se entender, para se compreender, para se transformar e novamente sair para o mundo. Não necessariamente para conviver, como eu disse, com todas as pessoas, mas para que a gente tenha mais aprendizados também.
para que a gente se conheça mais também. A solitude também é bem-vinda quando a gente sabe o que motivou isso e qual é a nossa intenção com essa solitude. Quando a gente sabe o que a gente vai construir em nós mesmos através dessa solitude. Quando a gente percebe o quão benéfico a solitude pode ser para a gente também. Porque algumas pessoas querem se isolar, outras pessoas já querem tampar um buraco emocional, tentar lidar com as próprias questões, se relacionando em excesso, buscando em excesso o outro. Então, a solitude ela é muito boa, ela é muito válida e ela é extremamente importante na nossa vida, sim. Mas, quando utilizada como uma maneira de fugir dos sofrimentos, como uma maneira de tentar evitar determinadas situações, por medo de nos ferir, ela pode ser extremamente perigosa. Então, é importante cultivarmos a solitude, gostarmos da nossa própria companhia, estarmos confortáveis com a nossa própria companhia. Mas que essa solitude não vire uma fuga, que essa solitude não vire uma maneira de tentar evitar a dor. Porque às vezes, fugindo dessa dor, a gente pode encontrar outro tipo de dor. Compartilhe a sua opinião ou a sua experiência aqui comigo nos comentários. Qual o significado da solitude na sua vida? Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!